Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Emerson e estou de volta aí com mais uma série de videoaulas. Nós estamos aí começando uma nova fase nos nossos estudos. Vamos estar dando aí uma série de estudo de introdução à teologia e muitos vídeos maravilhosos estão aí para vir no nosso canal, aonde Deus vai abençoar a sua vida. Hoje nós vamos estar começando uma matéria muito importante. Você que quer começar aí a essa nova fase da teologia, você que quer fazer um seminário, você que tem vontade, mas ainda tem medo devido a algumas informações mal colocadas, mal faladas. Hoje nós vamos quebrar esse tabu aqui através dessa aula e eu creio que Deus vai abençoar a sua vida. Hoje a nossa aula vai ser sobre introdução à teologia. Tudo que você precisa saber sobre a teologia, tudo que a teologia pode fazer na tua vida. Antes de mais nada, eu quero te convidar a fazermos uma oração e assim darmos continuidade. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui nesse exato momento, Pai, pedindo graça ao Senhor, para que o Senhor possa abrir nosso entendimento, nos dar sabedoria, nos dar graça, para que possamos aprender da Tua palavra. Abra nosso entendimento, me inspire para assim ensinar, Pai, a todos aqueles aonde chegar este vídeo, que o Senhor possa abençoar de forma poderosa, que o Senhor possa, Pai, abrir o entendimento dos teus filhos, dar graça, sabedoria, fazer com que eles, ó Pai, venham aprender do teu Espírito Santo, para a glória do teu santo nome. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Então venha comigo, que eu creio que você vai aprender a palavra de Deus. E juntos vamos crescer na graça e no conhecimento. Amém? Vamos lá. Eu já deixei aqui para adiantar para os irmãos já algumas informações, e a nossa matéria agora vai ser Introdução à Teologia. Por quê? É a partir daqui que o seu conhecimento vai se estender, vai crescer e vai abrir portas para outras matérias que está por vir. Então vamos lá. A palavra teologia, algumas pessoas têm a curiosidade de querer saber da sua etimologia. Nós sabemos que este nome ele foi criado, a partir de um homem chamado Ferecides, ou Ferecides, Foi este homem que introduziu este nome, vindo de duas palavras gregas, no caso theos e logia. A palavra theos significa Deus, logia significa estudo ou estudos. Na teologia, no caso aqui, se abrange a Deus, ou seja, estudos sobre Deus. O Deus estudo. No caso do grego, a gente vai trocar vindo para a língua portuguesa. Então vai ficar estudo sobre Deus. A junção das duas palavras, theos e logia. Ok? Esta é a forma etimológica da palavra teologia. Então você vê que só no nome a gente já vê algo sendo direcionado para Deus. Mas em sua forma bruta, vamos dizer assim, o que é a teologia? Podemos entender que a teologia é a ciência de Deus, ou seja, e das coisas divinas, baseada na revelação de Deus feita ao homem. Através de quem? Através de Jesus Cristo. E ela foi sistematizada em vários aspectos, o âmbito, ou seja, no seio da igreja, quando surgiu a igreja. E nós vamos entender que a teologia como ciência tem como principal objetivo o quê? O estudo de Deus, entender a Deus. Ou seja, ela é parte do princípio de conhecimento a respeito das coisas celestiais. E podemos entender ainda que a teologia ela é a mais elevada reflexão acerca de Deus, acerca do céu, acerca das coisas espirituais inspirada pelo próprio Deus. Então, a teologia nada mais, nada menos é aquilo que vai te fortalecer, te encher de sabedoria, de graça e do conhecimento de Deus.
Então você que tem dúvida, tire essa dúvida do seu coração. Você não vai ficar fraco, você não vai desanimar, mas muito pelo contrário, você vai ficar firme e forte através da palavra de Deus. Então, a grosso modo, a teologia é exatamente isso. Ele é o estudo sobre Deus. Você vai entender o que Deus quer para a sua vida, o que Deus quer se revelar para você através das Escrituras. Todos os homens de Deus, desde o princípio, eles se dedicavam a aprender, a buscar sobre Deus. É interessante também que na teologia, ela vai usar algumas fontes. E essas fontes, todas elas cooperam para que a teologia ela venha ser desmembrada para um conhecimento mais firme, para que nós vamos aprender com mais clareza. E essas fontes é utilizada a fonte natural. Ou seja, o que é a fonte natural? A fonte natural, na realidade, é quando a teologia usa o universo e aquilo que está no universo para determinar certas verdades acerca de Deus. Por exemplo, a criação do homem, a criação dos animais, esse desenvolvimento, tudo isso na teologia é utilizado para revelar a manifestação de Deus. Então, a teologia natural, ela é utilizada para explicar e revelar a ação de Deus de forma natural na vida e na terra dos seres humanos. É utilizada também a tradição. A tradição, na realidade, é quando a gente vê algumas tradições sendo incluídas dentro da teologia pelo fato de a teologia estudar as formas, o jeito de como muitas sociedades, povos, nações se utilizam da religião. Por exemplo, os saduceus, os fariseus, o próprio povo de Israel em geral tinha tradição, tinha tradições. E muitos outros povos têm suas tradições. Então essas tradições, elas são utilizadas na teologia para tentar entender a época. Por exemplo, tem muitos textos na Bíblia que você só vai entender a partir da tradição. Você precisa compreender como que aquele povo agia na época. Vou te dar um exemplo muito simples. Lembra de uma passagem quando Jesus fala que os fariseus, ele coava o mosquito, mas engolia o camelo? Mas por que Jesus falou isso? Olha só como uma teologia é interessante. Por que Jesus falou isso? Simples, porque o mosquito, ele era um animal, uma espécie impura. Então os judeus, quando eles iam beber alguma coisa, eles pegavam uma espécie de um coador, então coava para não cair nenhum mosquito na sua bebida. Porque se o mosquito caísse, ele era considerado impuro. Então, para que isso não ocorresse, eles então coava o mosquito. Só que na realidade, eles queriam ser santos. Só que Jesus estava dizendo para eles o seguinte: olha, vocês coam o mosquito para não ser impuro, mas na realidade vocês já engoliram um camelo, ou seja, vocês estão podres, vocês estão mais pecadores do que vocês imaginam. Então você vê a importância da tradição, da gente entender através da teologia natural e também da tradição. Mas é executado na teologia algo muito importante, que é a fonte das Escrituras. Essa daqui é a principal fonte da teologia. Se não tiver essa fonte na teologia, pode abandonar, porque a Bíblia, as Escrituras, ela é tida como documento definidor ou a constituição da fé cristã. Portanto, ela é o quê? Ela é específica, ela é a maior base da revelação de Deus para nossas vidas. Sem as Escrituras, não existe teologia. A teologia natural, a partir da tradição e também da experiência, que é quando é utilizada a experiência de muitas pessoas, por exemplo, quando no concílio, ali Paulo, ele veio das suas viagens
e falou ali para os irmãos, os apóstolos, dizendo que tinha salvo muitas pessoas, que abriu ali frente de trabalhos, ou seja, missionários, trazendo relatórios, suas experiências. Tudo isso é utilizado na teologia. Porém, a nossa base principal é as Escrituras. Por quê? Das 4 fontes citadas aí acima, a mais objetiva, confiável, é a das Escrituras. Por quê? A teologia, ela vai se basear na revelação principal de Deus, que é as Escrituras Sagradas. Então, a natural, ela é válida, a tradição também é válida, a experiência também é válida. Porém, as Escrituras, ela é primordial para nossas vidas. Sem as Escrituras, nada feito. Ok? Até aqui, os irmãos, eu tenho certeza que estão entendendo. Qualquer dúvida, vai colocando aí nos comentários, que a gente vai respondendo. A gente vai tirando suas dúvidas nos comentários que vocês deixarem, ok? Só que existe algo muito interessante na teologia. Eu vou estar colocando para vocês aqui para ficar um pouquinho mais claro, que existem vários tipos de teologia dentro da teologia, como se fossem matérias. Uma das principais eu quero citar para vocês aqui agora. Pois bem, podemos ver, como eu estava falando, que na teologia existe ramos ou tipos da teologia, como se fosse algumas matérias na realidade, né? Na teologia, onde vamos estar se desenvolvendo e estudando para um conhecimento muito mais abrangente das Escrituras. Um dos tipos é exegética. A teologia exegética vem da palavra grega que significa extrair. Ou seja, essa teologia procura descobrir o verdadeiro significado das Escrituras. Ou seja, quando tem um texto, uma palavra que aparentemente é de difícil compreensão, através da exegese, nós vamos conseguir compreender o significado daquela palavra e daquele texto com um estudo mais avançado, que eu tenho certeza que nós vamos ter um pouco mais lá na frente. Mas essa matéria ou esse tipo na teologia, ela é muito utilizada. Também é utilizada a teologia histórica, ou seja, envolve o estudo da história da igreja e o desenvolvimento da interpretação doutrinária. Nós vamos ver como foi a história da igreja, a história de Israel, dos patriarcas, a história também, né, da igreja lá para o século 3, depois de Constantino, no ano 330, mais adiante. Enfim, nós vamos estudar a história e tentar compreender como se desenvolveu, se desenrolou até chegar aqui nos nossos dias. Também é utilizada a teologia dogmática. A teologia dogmática, ela é o estudo das verdades fundamentais da fé, como se nos apresentam nos credos da igreja. Ou seja, é basicamente como se fosse doutrinas ou até mesmo algo que é introduzido como regras dogmáticas de uma instituição. Então são dogmas que geralmente esse termo era utilizado muito na Igreja Católica, mas que hoje faz parte da teologia para uma compreensão melhor de tudo que vinha acontecendo, do que a igreja defende, do que a igreja aceita, do que a igreja não aceita. Então essa teologia dogmática é também muito estudada para uma compreensão até mesmo acompanhada da teologia histórica, para nós compreendermos o que aconteceu no passado e o que vem acontecendo no presente, para, eu acredito, um futuro de conhecimento. Também é utilizada a teologia bíblica, que é muito importante, ou seja, a teologia bíblica ela vai traçar o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. E descreve também, interessante, a maneira de cada escritor, ou seja, como eram aqueles escritores, como eles escreveu, como Deus usou eles para poder
escrever ou até falar para alguém escrever as escrituras, então isso é muito importante. E vem também apresentar as doutrinas mais importantes da palavra de Deus. A teologia bíblica, ela está dividida em duas partes. Eu tenho certeza que você sabe disso. E essas duas partes é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que geralmente é estudado as duas partes, porque o Novo explica o Antigo e o Antigo aponta para o Novo Testamento. Tudo isso aqui está incluído na teologia. Também vamos estudar a teologia sistemática. A teologia sistemática, ela encarrega-se de coordenar todos os ensinos da teologia anteriores, ou seja, a exegética, a histórica, a bíblica. Ela vai sistematizar, ou seja, todas as teologias anteriores. Ela vai organizar e a gente vai conseguir fazer um estudo bem amplo, bem organizado de todas essas outras teologias. E tem muitas outras que eu não coloquei aqui porque são vastas, mas eu tenho certeza que no decorrer dos próximos vídeos nós vamos compreender e entender melhor a teologia em si. Então a teologia sistemática, ela vai organizar, ela vai separar, ela vai dar um caminho para que nós venhamos compreender cada uma das outras teologias. Também é utilizar a teologia prática, muito importante, porque a teologia prática, ela vai sistematizar e ordenar a aplicação da doutrina de modo prático e direto em cada um de nós que estudamos. Ou seja, aqui se estuda na teologia prática o acompanhamento das demais. Por exemplo, a parte que ela vai focar bastante é como se fosse um aprendizado mais comportamental. Por exemplo, administração eclesiástica, educação cristã, missões. Todas essas teologias, ela vai estar incluída na teologia prática, ou seja, essas matérias, essas divisões, separações, para uma compreensão melhor do todo. Então, os ramos ou os tipos da teologia, ela vai se encaminhar a partir daqui. Tem a homilética, a hermenêutica, e eu tenho certeza que Deus vai abrir o seu entendimento. Pois bem, então, queridos, como nós vemos as formas, fontes da teologia, também podemos entender as principais doutrinas da teologia. Aqui não vai ter todas, eu separei algumas para você começar a compreender o que a teologia em si também vai se estender, também vai abranger no estudo da introdução da teologia. Você que está começando, você que quer recomeçar, você que quer voltar a estudar teologia, todas essas principais doutrinas você vai estudar, você vai poder recomeçar. Aqui nós temos a doutrina de Deus. É uma doutrina ou uma matéria que a teologia vai abranger. A doutrina de Deus, se nós lermos lá em João, capítulo 7, versículo 16 e 17, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Ou seja, nós vamos começar a entender sobre essa doutrina de Deus, sobre a vontade de Deus. A doutrina de Deus, ela vai falar de alguns tópicos. 3 deles é a existência de Deus, a natureza de Deus e os atributos de Deus. Então, nós vamos ver também a doutrina de Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebida do Espírito Santo.
Ou seja, Cristo veio. Cristo veio. Então, nós vamos estudar sobre Cristo. E dentre esses ensinos de Cristo, sobre Cristo, nós vamos destacar 3: a natureza de Cristo, os ofícios de Cristo e a obra de Cristo. Se você tem curiosidade, então continue conosco, que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa em nome de Jesus. Também temos a doutrina do Espírito Santo. Romanos 8:11 diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em vós habita. Nessa doutrina aqui nós vamos estudar a natureza do Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo em Cristo, o Espírito Santo do cristão e os dons do Espírito. Também vamos estudar a doutrina dos anjos. Vamos falar sobre a natureza dos anjos, sua classificação, seu caráter, sua obra e o reino das trevas. Os anjos caídos, os anjos que estão no abismo, os anjos que já estão nas trevas, os que estão acorrentados. Então, tudo isso nós vamos estudar, você vai aprender e nós vamos ampliar o nosso conhecimento. A doutrina dos homens é interessante, nós vamos estudar sobre a origem do homem, a natureza do homem, a imagem de Deus no homem, a imagem que o homem ainda continuou, a imagem que o homem perdeu de Deus. Então, são coisas muito interessantes que nós vamos entender. Também a doutrina da salvação, que é muito importante para nós, assim como as outras. Nós vamos estudar a natureza da salvação, a justificação, regeneração e santificação. Muito importante isso aí. Vamos estudar também a doutrina da igreja, onde vamos entender a natureza da igreja, a fundação da igreja, a ordenança da igreja, a organização da igreja, que é muito importante hoje para você que quer começar no ministério. É importante você aprender essa doutrina aqui também, porque ela faz parte da organização, você vai aprender como exercer o seu ministério na igreja. Temos a doutrina do pecado, suma importância. Nós vamos entender a origem do pecado, a natureza e as consequências do pecado, de forma bem esmiuçada, para ficar bem entendido nas nossas mentes. Também vamos estudar a doutrina da Escritura, ou seja, a necessidade das Escrituras, a inspiração e os materiais e o desenvolvimento das Escrituras através dos escritores e daqueles que foi inspirado pelo Espírito Santo. Também vamos estudar a doutrina das últimas coisas. Para quem gosta aí do livro de Apocalipse, de Daniel, de Ezequiel, de Zacarias, vai ser muito interessante. Vamos estudar sinais da vinda de Jesus, arrebatamento da igreja, aquela pergunta que sempre fica, e aí, Jesus vai voltar antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação? Nós vamos entender temas como esse dentro dessa matéria. A boda do Cordeiro, o tribunal de Cristo, a grande tribulação, o milênio, o juízo do trono branco. Tudo isso vai estar incluído nessas matérias e eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar a tua vida. Deus, ele proporcionou esse momento para que eu e você pudéssemos ter uma nova oportunidade de aprender a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus, ele vai abençoar a sua vida e nós vamos aprendermos juntos para que o nosso conhecimento ele se desenvolva, ele cresça e nós possamos abençoar também outras vidas. Você que gostou, compartilhe, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para você receber os novos vídeos que nós vamos fazer mais avançados. Tem uma nova matéria aí, ela vai ser surpresa, mas vai ser continuidade. E eu tenho certeza que Deus vai ampliar o seu conhecimento. Desde já eu quero te agradecer por estar conosco até esse exato momento. Que Deus abençoe você e a sua família. Antes de mais nada, eu quero orar com você para agradecer a Deus. Pai querido, em nome de Jesus,
Somos gratos por mais uma aula. Que o Senhor possa, Pai eterno, abençoar a cada pessoa, a cada irmão, a cada irmã, aonde entrou esse vídeo, cada lar, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa repreender, meu Pai, todo mal, todo empecilho, meu Deus, que faz com que este irmão ou esta irmã não compreenda as Escrituras, mas eu já quero profetizar na vida deles agora, que eles venham ter o entendimento aberto, que eles venham compreender as Escrituras, que eles venham ser, Pai, cheio da Tua Palavra e do Teu Espírito Santo. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê a melhor madrugada da sua vida. Graça e paz.